Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para mais um encontro no momento de grandes transformações que estão se dando aqui no nosso país, muitas delas ainda não percebidas porque elas lidam com a realidade brasileira e informam para todos nós situações que afetam o nosso estado de espírito, a nossa tranquilidade, né? o nosso emocional de uma maneira geral. Mas elas são fundamentais para que a gente compreenda o momento que a gente está vivenciando, o que nós estamos vendo agora e as coisas que poderão acontecer no futuro. A primeira coisa diz respeito, a primeira mudança, da forma como os grandes veículos de comunicação estão tratando, por exemplo, a tragédia que nós vimos ontem em Blumenau. Há uma decisão editorial a partir de ontem de que esse fato seja tratado de um modo totalmente diferente de como fatos análogos eram tratados no passado. Isso quer dizer o seguinte, que quando uma empresa de comunicação ela determina que terá um comportamento editorial em determinados fatos, ou na análise de determinados fatos, ou no reporte de determinados fatos, ela está tomando uma decisão sobre aquilo que vai ser informado, como será informado ou de como não será informado. Isso mostra que o jornalismo, a imprensa de uma maneira geral, não é uma ação, né, um organismo que trabalha com as informações de forma asséptica, de forma aleatória, sem nenhum tipo de dirigismo. Isso é uma demonstração clara que eles sabem o que estão fazendo e sabem do alcance das informações na sociedade de uma maneira geral. Uma outra transformação também que está se dando é em relação pela forma, né, como o ex-presidente da República começa a ser tratado agora também em alguns veículos de comunicação. Nós aqui sempre mostramos que o comportamento do ex-presidente da República, nesse caso específico das joias, se assemelha a de um reles ladrão. Eu sempre disse para vocês que o Bolsonaro sempre foi considerado pela elite econômica do nosso país, a elite midiática, a elite financeira, como um reles batedor de carteiras que usurpava dinheiro de servidores públicos, que ficou rico dentro da administração pública de uma forma absolutamente injustificável e que ocupava a presidência da República para servir os interesses dessa mesma elite dominante aqui no nosso país, do ponto de vista econômico. E agora, esse reles batedor de carteiras está sendo classificado de uma forma mais nítida como um reles ladrão. Quem fez isso de uma forma bem aberta foi o deputado André Janones, que disse isso, inclusive, na cara dos filhos do Bolsonaro dentro do parlamento. E eles ficaram calados ali diante desse tipo de situação e não estão nem reverberando pela internet, nem pelo Twitter. Eles estão se fazendo de mortos nessa história. E hoje eu estou vendo o Reinaldo Azevedo, que é um colunista muito respeitado, né, na imprensa de uma maneira geral, também usar o vocábulo ladrão para classificar a figura do ex-presidente da República. E fica muito difícil qualquer tipo de reação do Bolsonaro em relação a esse tipo de abordagem, né, da imagem dele que está tendo agora por alguns veículos de comunicação de um modo geral. Porque os fatos comprovam que essas pessoas têm razão em classificar o Bolsonaro como um reles ladrão, um ladrão contra a administração pública, contra o povo brasileiro. Gente, não precisa ser jurista, não precisa ser advogado, não precisa ser uma pessoa estudiosa em direito para saber o que é certo e o que é errado. Uma pessoa que subtrai uma coisa da casa de outra, como é que você classifica? Você que tem um funcionário em casa, uma empregada, enfim, um trabalhador na sua empresa, um prestador de serviços. Vamos imaginar o Bolsonaro na casa dele, numa das mansões, ele tendo um funcionário ali recebendo mercadorias pelo correio, pelo Mercado Livre, enfim, pelas empresas de uma maneira geral, Sedex, todas as formas ali, talões de cheques, cartões, mercadorias, presentes, livros, né, coisas que tais, livros não, né, ele não ia receber livros. Bom, mas imagine que essa pessoa recebesse essas coisas e levasse uma parte para sua casa, porque acha que não tinha problema nenhum, enfim, e fosse descoberto pelo Bolsonaro um pouco mais à frente. As justificativas do Bolsonaro teriam algum impacto no comportamento do Bolsonaro? Bolsonaro seria um homem assim, inocente, né? Puxa vida, ele não quis subtrair nada de mim, vou aceitar as desculpas dele, vou continuar com ele trabalhando aqui na minha casa, será uma pessoa da minha plena confiança. Evidentemente que isso é inimaginável. Então, como é que uma pessoa dessa ocupa a presidência da República e não sabe que as coisas que devem ficar com ele e as coisas que não devem ficar com ele? Justificar que não sabia que a lei funciona dessa forma é uma possibilidade para fazer com que ele escape da justiça, de uma condenação? Resposta: não.
ele será indiciado pela Polícia Federal e o Ministério Público Federal não terá como dizer que, não, ele roubou, ele furtou, ele cometeu peculato, mas ele não quis fazer isso. Não dá, gente, não dá. Esse é apenas um crime, ou um conjunto de crimes relacionados a esse episódio das joias, que vai criar problemas para a liberdade do Bolsonaro. Nós temos incontáveis crimes. Gente, nós tivemos um presidente que ia para a rede de internet dizer que quem tomava a vacina estava sujeito a contrair o vírus da AIDS. Gente, uma pessoa que conspirou contra a democracia, uma pessoa que fez o que fez, que ameaçou as instituições, tem crimes graves, que fomentou, disseminou mentiras de todas as formas, por todos os caminhos, de coisas absolutamente sérias aqui no nosso país. Está sendo apanhado agora por uma subtração de joias milionárias, né? Então, esse é apenas o começo. Bom, eu vou conversar com vocês sobre mais alguns aspectos, mas é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos. Venha participar aqui das nossas conversas todos os dias, entre 5 horas, 5h30, quando eu abro o chat, antes de entrarmos no ar nos nossos papos de 17h30. Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais engajado e você prestigiar aqui o nosso espaço. E nunca se esqueça de mandar os seus comentários e de dar o seu joinha, porque são muito importantes também aqui no nosso portal, tá bom, gente? Lembrando que o nosso portal concorre também ao prêmio do IBEST, que é um prêmio na internet, e ontem, para minha felicidade, nós tivemos muitos votos aqui no nosso portal, né? E fomos o segundo canal mais votado no dia de ontem. A gente já estava em 10º lugar no cômputo geral. Então eu quero agradecer a todos vocês aí que têm feito campanha pelo nosso portal, e eu fiquei sabendo ontem que você pode votar todos os dias, né? Então está todo mundo concorrendo nesse mesmo patamar. Bom, vamos seguir em frente aqui nos nossos temas. Gente, é impressionante essa coisa da forma como os meios de comunicação tratam alguns assuntos, né? E isso não é aleatório. Então, ontem nós tivemos a seguinte decisão dos organismos do Grupo Globo em relação ao trato de uma situação como a de ontem, a tragédia. Ou seja, eles estão decidindo que não vão falar o nome do criminoso, não vão mostrar imagens, e não vão repercutir porque isso tem um impacto na sociedade, como tudo que passa através dos grandes veículos de comunicação. Então, eles publicaram o seguinte texto dos jornais de hoje e ontem no editorial do Jornal Nacional. Grupo Globo muda a política sobre cobertura de massacres. Política muda nessa quarta-feira e será ainda mais restritiva. O nome e a imagem de autores dos ataques jamais serão publicados, assim como vídeos das ações. Perfeito! Isso demonstra uma linha editorial, aquilo que eles vão fazer. Assim como eles definem também, determinado personagem nós não vamos atacar muito. Determinado personagem nós vamos ignorar, determinado personagem nós vamos destruir. E assim as coisas são feitas. E eles usam toda a mecânica. Não é uma especificidade só do Brasil. Mas só para a gente entender que não existe uma imprensa aleatória, descomprometida, que não tem um objetivo. E no caso a imprensa privada, né, aqui no Brasil, a mídia privada, ela visa lucro. E se ela visa lucro, tudo aquilo que tiver algum tipo de resvalo, né, nos seus recursos, nos seus ganhos, ela vai trabalhar isso dessa forma. Bom, imagine você, tá aqui o Reinaldo Azevedo, né, ele tem publicado várias vezes o vocábulo ladrão nos seus vídeos. Quem tem cara de ladrão? Aí, vem lá, Bolsonaro não tem cara de ladrão? E Ciro Nogueira? Hoje ele fez mais um vídeo, né? Falando exatamente sobre esse aspecto, a coisa do ladrão, né? Como Bolsonaro está se comportando como um reles ladrão. E ele não tem receio de ser processado porque ele está lidando com os fatos, assim como eu também estou lidando e também outras pessoas estão lidando. Como é que fica para uma pessoa tentar explicar o inexplicável? Eu separei aqui para vocês, gente, só para ilustrar, porque é legal de repente a gente mandar isso para algum amigo nosso que ainda é bolsonarista. O tipo de comportamento do Bolsonaro é esse aqui, ó. Vamos lá. Pessoas que foram apanhadas, né? Bêbadas, enfim. É legal a gente ver isso depois para compartilhar. Eu não sabia que o suco lá continha álcool. O suco, ele é um suco, é o seguinte, ele é afrodisíaco, ele é muito gostoso, eu não sei de que é fabricado. E é uma empresa da multimídia, muito boa. Não, eu tomei uns 4 copos duplos. Eu tomei 3 caldos de cana
Eu tomei 3 caldos de cana ali atrás. O caldo de cana, então, pode ter provocado esse resultado? Olha, linda, eu não sei, porque o caldo de cana, né, de repente, é derivado do álcool, né? A culpa é de vocês que estão fazendo essa baita. Só faltou esse aí dizer, né? A culpa é de vocês, imprensa comunista, né? Globolixo. Então é isso, gente. Como é que alguém que é flagrado num crime consegue escapar da acusação? Então não tem como. O Bolsonaro, nesse caso, ele será indiciado e o juiz não tem como não condenar o Bolsonaro. Existem ações contra o Bolsonaro, representações que estão na Procuradoria-Geral da República, algumas que eu fiz aqui através do nosso portal. E, infelizmente, o senhor Augusto Aras com a senhora Lindora Araújo entenderam que não houve crime, usurpação de coisas também que o Bolsonaro fez, como o uso da aeronave da Força Aérea Brasileira para seus fins pessoais. Mas isso não vai morrer agora, não. Nós vamos aguardar mais um tempinho, vamos trazer mais elementos e assim, quando a Procuradoria-Geral da República estiver mudando a sua direção, nós vamos ingressar com outra representação, porque o Bolsonaro achou que era o imperador perpétuo do nosso país, que ele podia fazer o que ele quisesse. A casa está caindo e esse episódio de ontem, onde ele está tentando dar justificativas, como desses vídeos que eu mostrei para vocês aqui agora, não vão colar. Como não colam esse tipo de explicações que essa gente dá quando são flagrados em situações criminais. Gente, eu fico por aqui, mais tarde temos assuntos muito interessantes. Eu volto às 17h30, tá bom? Até lá, tchau.